Boa tarde a todos. Estejamos na paz do Cristo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre justiça da reencarnação. Conceituar justiça significa, importante falar, que justiça significa dar a cada um o que lhe é de direito. E a reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação para nós? A finalidade da reencarnação é o progresso espiritual, tanto individual ou coletivo do espírito. Então, se nós formos pensar, nós podemos avaliar da seguinte forma: nós não conseguimos, numa única encarnação, aprender tudo aquilo que nós precisamos aprender. Nós não conseguimos, numa única encarnação, ter conhecimento, por exemplo, da medicina, da advocacia. Não conseguimos, por exemplo, entender o que são os vícios, os que são os defeitos. Não conseguimos superar aquelas falhas que nós cometemos, aqueles vícios que nós ainda trazemos, e não conseguimos fazer com que as nossas qualidades sejam firmadas, sejam consolidadas. Então, quando nós falamos da reencarnação como um grande aprendizado espiritual para cada um de nós, algumas pessoas dizem: mas é muito complicado, porque nós, às vezes, sofremos muito e nos sentimos como réus sendo condenados. Como é que Deus permite isso, sendo que eu não me lembro das coisas que cometi no passado? Mas veja como Deus é perfeito. Ele não nos permite, muitas vezes, e a maioria das vezes não nos permite, o conhecimento do motivo do sofrimento quando ele está ligado a vidas passadas, porque como é que nós iríamos agir no presente? Como é que nós iríamos agir se soubéssemos das pessoas que nós prejudicamos, das feridas que abrimos, das dores que causamos? Será que nós iríamos conseguir, por exemplo, estar no mesmo convívio familiar daqueles que nós prejudicamos? Porque se eu me lembro das vidas passadas, eles também devem se lembrar das vidas passadas. Então, a convivência com aqueles que estão no mesmo círculo, no mesmo caminho de evolução que nós, seria muito difícil. Então, é por isso que Deus não nos permite realmente o conhecer das nossas dores, se é que as nossas dores estão em vidas passadas, porque muitas vezes ela se faz dessa encarnação, dessa mesma vida que estamos vivendo, e não de vidas passadas. Mas nós também temos que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom e misericordioso. Por que Deus é bom? Porque Ele não nos castiga aos erros eternos. Aquela que as pessoas dizem que nós vamos ficar eternamente no sofrimento. Não, isso não existe. Deus é tão bom que nos dá então, através da sua justiça, condição de nós refazermos aquilo que nós destruímos. Então Deus, na sua justiça, como justo que é, nos dá oportunidades de nós então aprendermos. E é misericordioso acima de tudo, porque Ele coloca em nosso caminho pessoas boas, espíritos bons. Por exemplo, envia para nós espíritos que se dedicam à ciência para poder fazer o quê? Nos fazer um transplante, nos dar um medicamento, um analgésico, um antitérmico, as cirurgias fantásticas que hoje nós vemos na ciência. Tudo isso foi Deus que permitiu ao homem, de acordo com a sua intelectualidade, trazer isso para amenizar as nossas dores. Olha como Deus é misericordioso. Permite que nós tenhamos uma boa filha, um bom filho, uma boa nora, um bom vizinho, uma boa amiga, para nos auxiliar, para nos levar ao médico, para nos levar aonde nós temos dificuldade, às vezes a um mercado, às vezes a uma visita.
Então, olha a misericórdia de Deus para conosco. Permite que nós tenhamos uma casa como esta, que nos acolhe, pessoas que nos doam o seu amor, independente, sem nos conhecermos, sem saber das nossas, às vezes, aflições, mas nos envolve com carinho, tem sempre uma palavra de afeto. Veja como Deus é misericordioso para com todos nós. Então, nós, às vezes, é que não entendemos por que da reencarnação, essa justiça que muitas vezes nós achamos que estamos apenas reparando erros. Não estamos só reparando erros, porque não é essa a finalidade da reencarnação. A grande finalidade da reencarnação é nós nos melhorarmos. Quando Deus nos criou, nós não tínhamos noção do que era o certo, o errado, do que era bom e do que era ruim. Então, através do nosso livre-arbítrio, nós fomos, então, tomando decisões, temos atitudes, tendo escolhas, fazendo as nossas escolhas. Mas nem todas as nossas escolhas foram boas. Por isso, hoje, Deus nos permite rever essas situações, rever essas escolhas e repararmos. Então, quando nós não tínhamos conhecimento, nós erramos. Reparando, nós então aprendemos, nós não erramos mais. Essa é a finalidade grande da reencarnação. Aí a gente pode colocar a reencarnação como no sentido da escola mesmo, porque a vida é uma escola. Então, por exemplo, quando nós vamos para uma faculdade, nós adentramos o primeiro ano, não é? Nós só vamos passar para o segundo ano quando nós, então, estivermos aptos. Então, o que eu preciso fazer? Eu faço provas, eu tenho que estar presente, eu tenho que me esforçar, eu tenho que estar realmente intuído de fazer aquilo que realmente as matérias pedem. Aquele aluno, então, que está lá na faculdade, se empenha e se esforça, no final do ano, ele faz o quê? Ele vai para o outro ano, não é? E aquele que não se esforçou, que não estudou, que preferiu, por exemplo, no final de semana, só se divertir, não tirou nenhum momento para poder se dedicar às matérias, é justo ele passar para o segundo ano? Não, não é? Então, assim é a vida. Nós precisamos também nos esforçar. Nós também precisamos nos colocar realmente para o aprendizado, para fazer a diferença no meio onde nós nos encontramos. Muitas pessoas dizem, olha, este mundo é um mundo de provas e expiações. É fato. É tão fato que, se a gente for analisar, todos nós aqui passamos por algumas dificuldades. Por isso que nós estamos aqui para o aprendizado, para a evolução. Algumas pessoas dizem que, olha, mas tem gente que não tem problemas de dores, problemas físicas, mas tem problemas financeiros. Então vocês vejam que só a reencarnação explica essas desigualdades que nós temos nas nossas vidas, que nós vemos por aí. E apesar de, às vezes, aos nossos olhos, achar que a justiça de Deus está sendo falha, é um engano nosso. A justiça de Deus, ela não erra, ela é correta. Então, aos nossos olhos, às vezes, nós estamos nos enganando, porque achamos que o outro, está simplesmente burlando, tirando do outro, e às vezes ele vai ter que rever essa situação, construir aquilo que está destruindo. Então, essa desigualdade que nós vemos no mundo, por exemplo, tantas pessoas bonitas e tantas feias, tantas pessoas saudáveis e tantos doentes, tantas pessoas ricas e tantos pobres, tantas pessoas ignorantes de inteligência e tantos gênios. Essas desigualdades a gente não consegue explicar pela condição de vida somente de uma encarnação. Isso tem a ver com outras encarnações. Nós, em outras vidas, nós realmente aprendemos muito. Estamos em aprendizado constante. Tanto é que nós temos um motivo para estar aqui. Temos o que fazer aqui. O que é que nós temos para fazer?
terminar alguma missão que nós deixamos para trás, como por exemplo de bons pais, de boas mães. Nós temos às vezes que voltar para o grande aprendizado intelectual, porque muitas vezes nós tivemos oportunidade de estarmos nas escolas, de estarmos aprendendo e jogamos as oportunidades fora. Precisamos então desenvolver o nosso lado intelectual, precisamos retornar para isso. Voltamos também, reencarnamos para desfazer os laços de ódio, de raiva, de mágoas, de ressentimentos de outras vidas. Nós precisamos vir também para fortalecer os laços de amor, de amizade, de companheirismo, de estar junto, de fraternidade, de solidariedade. Então nós sempre temos algo a fazer. Nada é somente dor e expiações. Nós temos aquelas provas em que nós precisamos conosco mesmo. Porque se nós pensarmos bem, nós também já infringimos algumas leis, e essas leis nos prejudicou a nós mesmos, através dos vícios, através de muita mágoa, muito ressentimento. As mágoas e o ressentimento, elas trazem doenças físicas terríveis para nós. A gente costuma dizer que é como a gente tomar veneno, né, achando que o outro vai morrer. Somos nós os mais prejudicados. Ainda vou vir aqui falar com vocês sobre o perdão e o auto-perdão, como eles são importantes na nossa vida diária e principalmente para a nossa saúde. Então nós estamos aqui porque de alguma forma nós também nos prejudicamos. Nem sempre estamos passando por dificuldades, por obstáculos na nossa vida, porque nós prejudicamos o outro. A gente acha que só por causa de que prejudicamos o outro. Não. Muitas vezes prejudicamos a nós mesmos. Prejudicamos a nós mesmos nesta vida já. Quando nós passamos a ser pessoas ansiosas demais, estressadas demais, mal-humoradas demais, nós vamos engolindo um certo veneno psíquico mesmo. E a nossa mente, a mente nossa, ela tanto é para o bem como é para o mal. Então nós é que vamos nos prejudicando. E essas mágoas, esses ressentimentos, elas vão ocasionando problemas sérios de estômago, de colunas, de enxaqueca, e pode vir a se transformar em doenças muito piores. Então, às vezes, nessa encarnação, a gente veio para uma prova muito grande para nós mesmos, para a gente superar esses vícios que nós temos, esses defeitos que nós possuímos, e sairmos daqui uma pessoa melhor. Por isso que é importante nós estarmos sempre alerta ao que a vida nos mostra, o que a vida nos traz. Dizem os nossos cientistas, pesquisadores, que o nosso corpo fala. É só que nós não conseguimos entender a fala do nosso corpo. Quando nós começamos a sentir no nosso físico alguma coisa que está nos incomodando, é porque espiritualmente nós estamos realmente num caminho equivocado, num caminho que nós precisamos retomar. Então, às vezes a doença, às vezes uma briga familiar que nos afasta das pessoas queridas, é uma forma de dizer também para nós que nós temos que rever as nossas atitudes, a nossa tolerância, a nossa compreensão, a nossa compaixão para com o outro. Então vocês vejam quantas oportunidades Deus nos dá através da reencarnação. Oportunidades que Ele faz com que, saindo daqui, a gente saia realmente fortalecido. A gente, às vezes, olha mais para o outro e deixa de olhar para si. Nós precisamos, sim, olhar para o outro, ter compaixão do outro. Mas precisamos também olhar para nós e nos amarmos, da forma como nós somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades. E o que me incomoda? Então eu preciso mudar. Quando o sentimento incomoda, é necessário mudar e mudar urgente. Porque o sentimento, quando ele faz mal a nós mesmos, é muito difícil da gente se manter no caminho de progresso mesmo. Porque o sentimento faz a gente voltar sempre um passo para trás.
Por isso que a gente diz que é fácil a gente conviver com as pessoas. É muito fácil. Se eu aceitar a pessoa do jeito que ela é, com todos os seus limites, mas em conviver com o sentimento que eu nutro por aquela pessoa, aí já é mais difícil. Muito mais. Porque é eu para comigo mesmo, como eu me sinto em relação àquela pessoa. Então, por mais que aquela pessoa às vezes me agrade, é uma pessoa sociável, é uma pessoa querida, comigo eu não tenho esse tipo de sentimento com ela. Então, quem tem que mudar sou eu, o jeito de eu sentir, o jeito de eu pensar, a forma de aceitar. Então, nas reencarnações, nós estamos aqui somente para aprender. Aí vocês vão dizer assim para mim: bom, e Jesus tinha que aprender o quê? Porque Jesus foi um missionário, não é? O que Jesus tinha que aprender com as dores que ele passou? Jesus, ele esteve nesse planeta por um único motivo: ensinar-nos o amor. Somente isso. E para ensinar o amor, nós precisamos dar o exemplo. E foi o que Jesus fez. Deu o exemplo. Então, o que ele fez? Através do seu exemplo, ele mostrou que todos nós podemos realmente fazer o que ele fazia e muito mais, como ele disse. E através, então, dos ensinamentos que ele nos deixou, nós podemos entender a frase dele dizendo que o nosso jugo passará a ser mais suave, não é? Mais leve. Porque ele nos deixou realmente um código moral de vivência e convivência para com as pessoas. E se nós conseguirmos colocar em prática, a nossa vida realmente vai ser uma vida de felicidade. Porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes. Então, vejam só, através dos ensinamentos de Jesus, nós temos uma cartilha de código moral. E através dos seus exemplos, nós também podemos nos colocar na vida da forma como ele se colocou. Vocês percebem que nos últimos instantes de vida de Jesus, ele foi muito humilhado. Jesus teve dores intensas. E lá no alto da cruz, pregado, como estava Jesus? Em pé. Com todas as suas dores, ele estava em pé. Olha que exemplo que Jesus nos deu. Apesar de todas as dores, de todo o sofrimento, ele estava em pé. É assim que nós ficamos diante dos obstáculos, das dificuldades e das dores da vida? Em pé? Ou nós estamos sempre desanimados, tristes, angustiados, reclamando, culpando o outro, querendo que o outro faça, que o outro diga? É assim que nós nos colocamos. Ou nós nos colocamos como Jesus, firmes e fortes de pé, com coragem, com esperança, com otimismo. Veja, Jesus estava lá no alto da cruz e apesar do sofrimento, apesar de toda a humilhação, ele conseguiu dar uma palavra de incentivo àquele que estava ao seu lado. Ele simplesmente não deixou que a dor o dominasse, mas naquele momento ele conseguiu dizer àquele que estava do lado que ele estaria no reino dos céus. Ele incentivou a pessoa. Ele não ficou se lamentando: eu também sou um coitado que estou aqui. Ele não ficou fazendo isso. Pelo contrário, olha que exemplo lindo que Jesus nos deu. Um exemplo de que, apesar de todas as nossas dificuldades, seja ela de que forma for, nós ainda temos palavras de otimismo para dar para as pessoas. Nós temos um sorriso, um abraço sincero. Tudo isso nós podemos fazer. Outro exemplo que Jesus nos deu foi que ele se dirigiu a Deus nesse momento de grande aflição e disse: Pai, faça a sua vontade. Quem consegue fazer isso? Quem de nós às vezes nos colocamos e dizemos: Pai, faça a sua vontade? Então nós precisamos orar sempre. Não podemos deixar a oração, porque a oração nos fortalece. A oração nos coloca de pé como Jesus estava, de pé como nós devemos passar por todas as nossas provações. É assim que nós devemos nos fazer, nos fortalecer na fé, na esperança, com otimismo, sem muitas queixas, sem lamentação, para que a nossa vida realmente seja uma vida de grande proveito. Que essa encarnação que nós estamos vivendo seja realmente uma encarnação muito proveitosa para com todos nós.
porque Deus zela por nós. Nós temos que ter isso na nossa mente. Deus é amor, um amor infinito que zela por cada um de nós. Em cada momento, Deus zela conosco. E aí eu falo para vocês, nós não precisamos esperar a próxima encarnação para fazer algumas coisas que nós já podemos fazer nessa. Se nós precisamos perdoar, perdoemos nessa. Se nós precisamos nos reconciliar com algumas pessoas, reconciliemos nessa encarnação. Se nós temos um filho que tem problema, que nos magoa, que nos dá muitas dificuldades, nos dá muito aflições, muitas aflições, abracemos ele hoje. Não vamos esperar estar no mundo espiritual e dizer, olha, eu quero reencarnar porque eu quero amar aquele filho tão problemático que eu tenho. Aquele esposo, aquela esposa, eu quero amá-lo hoje. Nós temos, não precisamos renascer para isso. Nós precisamos renascer todos os dias. Essa é a grande oportunidade que Deus nos dá, de acordar todos os dias e fazer diferente. Então nós renascemos quando a gente supera um preconceito, supera um obstáculo, supera uma doença, supera qualquer tipo de dificuldade financeira, perda de entes queridos, tudo aquilo que nós conseguimos, a gente renasce mais forte, renasce com a certeza de que fizemos o nosso papel e que o nosso papel é esse, aprender, construir e amar acima de tudo. Então, que o motivo da nossa encarnação não passe em vão. Aí vocês vão dizer, mas eu não sei por que eu reencarnei. Olha ao seu redor. Verifique quais as situações que você está vivendo. Veja os laços familiares que nós temos. Mas eu na minha casa é uma paz, eu me dou tão bem com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. E o seu sobrinho? E a sua nora? Não é? E a sua irmã? E o seu pai? E a sua mãe? Talvez esteja aí o acerto desta encarnação. Talvez não veio como seu filho, mas veio como um sobrinho que precisa do seu carinho, do seu amor, do seu afago. Não vamos deixar essa encarnação passar em vão, porque a justiça de Deus, ela é realmente irrevogável. Ela vai acontecer independente de se nós acreditamos nela ou não acreditamos. Não é castigo não, gente. É uma forma de correção, de aprendizado mesmo que nós precisamos ter. Então, que nesta encarnação nós tenhamos assim a certeza de que estamos fazendo o melhor, estamos aprendendo de verdade, estamos aprendendo sem culpar o outro, porque a responsabilidade é nossa. Tudo que nós fazemos é nossa responsabilidade. A doutrina espírita, na doutrina espírita não existe culpa, existe responsabilidade. Eu sou o responsável. Então, se eu sou o responsável, eu posso fazer diferente. Eu posso amar diferente, eu posso auxiliar diferente. E tenho certeza que, apesar das dificuldades da vida que nós temos, nós sempre vamos poder estender as nossas mãos para alguém. Porque tem muitas pessoas necessitando das nossas mãos, do nosso abraço, do nosso olhar fraterno, do nosso sorriso, do nosso abraço. Sempre haverá pessoas mais necessitadas do que nós. Então que a gente tenha isso em mente, de que nós ainda, apesar de todas as dores, podemos nos manter em pé. Porque na certeza que Deus zela por nós, zela pela nossa caminhada, pelo nosso aprendizado. Então, se um dia, apesar de toda a dor, toda a aflição, todas as angústias, nós estendermos as mãos e ninguém conseguir segurar as nossas mãos para nos fortalecer, para nos apoiar, levantemos ao alto, aos céus. Lá nós encontraremos Deus, esse Deus de infinito amor, que zela por todos nós, porque quer que nós sejamos felizes. E nessa encarnação, o objetivo maior é do aprendizado do amor, para com os outros e para conosco. Então que nós tenhamos isso em mente e que Jesus realmente esteja sempre firme nas nossas mentes com os seus exemplos, para que a gente possa superar, como Ele superou, com amor,
em pé, porque Deus zela por nós. Obrigada.